Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 19 em diante. Diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar pedindo a bênção e direção de Deus. Ó Pai, te louvamos pela nossa igreja, por esse tempo precioso que temos juntos, pelo café que tomamos juntos, pela vida desses irmãos, aqueles que irão nos acompanhar pela internet ou ouvir a mensagem depois também. Abençoe esse final de ano, aquelas famílias que já estão viajando. Abençoe, ó Pai, os últimos encontros que teremos festejando e celebrando, ó Pai, o Natal, com a nossa igreja, com as famílias, e abençoe esse encerramento de ano, Pai, que estamos caminhando. Abençoe a mensagem, o estudo que teremos essa manhã. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Gente, como eu disse para vocês, quando eu penso em igreja, eu gosto de pensar na igreja de Antioquia. Uma vez eu ouvi um palestrante falando sobre um encontro de líderes, e que cada pastor tinha a oportunidade de falar da sua igreja. E, na medida que os pastores se levantavam, eles ressaltavam as qualidades da igreja, naturalmente. Não, temos uma igreja em tal lugar, nosso templo já está assim, fizemos um estacionamento especial e não sei o quê. Aí o outro destacava, não, nós somos fortes na mídia, nossas redes sociais estão com milhões de seguidores, e não sei o quê, não sei o quê. Aí outro, não, nossos grupos de estudo estão bombando na cidade, tomando conta. Cada um destacava as qualidades. Aí teve um pastor mais maduro, para quebrar aquela sequência que estava acontecendo, falou assim, meu irmão, na minha igreja tem muitos divorciados. Na minha igreja tem filhos que se desviaram, estão nas drogas. Na minha igreja tem problemas sérios nos relacionamentos familiares. Nós temos muita dificuldade de formar liderança masculina. Na minha igreja, e começou a contar tudo, o que todas as outras igrejas já tinham, mas escondia. E sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos pintando a nossa igreja no Instagram. Vou falar para você, viu? Quando eu olho a Vila Alpes no Instagram, eu falo, essa igreja está bombando, né? Quando eu vou tirar foto, eu tiro assim, ó, eu vejo que está vazio um banco, não vou tirar desse banco vazio. Aí eu fico procurando, fico uns 10 minutos durante o culto, vocês não perceberam isso ainda? Procurando, falar, nossa, essa foto vai parecer que tem 1000 pessoas aqui dentro. E parece. Mas se eu desviar 1 centímetro para cá, vai aparecer 3 bancos vazios. Mas não deixa aparecer. Isso é Instagram. Entendeu? A gente põe os eventos, põe aqueles pratos bonitos que a gente faz, né? Mas não deixa mostrar, porque metade da igreja não veio no evento.
Entendeu? A gente pinta a igreja do Instagram. E você sabe o que é a igreja? Igreja nada mais é do que a extensão da nossa família. Você coloca as coisas ruins no Instagram da sua família, você só coloca os encontros que foram bonitos. Aquele que teve semana passada, que teve bate-boca, terminou em confusão, ninguém mostra. É claro que não. Entendeu? A gente só aparece no Instagram de roupa bonita, maquiado, entendeu? Num lugar bonito, aquela foto. Aí, se não tiver bonito, se a maquiagem não tiver boa, tem filtro, entendeu? Se lá no fundo tiver uma coisa ruim, dá para apagar. Você dá o close certo. E o que acaba acontecendo é que a igreja virou uma extensão, né, da propaganda do Instagram. E quando as pessoas novas chegam na nossa igreja, a gente demora um tempo, mas vai mostrando a igreja do Instagram para a pessoa. Para ver assim, ele só vai descobrir os podres depois de um tempo. Olha, teve muita gente que foi vindo para a nossa igreja, e eu ia escondendo os problemas. Não, é uma benção, você vai ver. E aquela família, não, uma família abençoada. E os relacionamentos, tudo perfeito, uma benção no céu. Depois de um tempo, e quem é mais experiente, sabe que não é assim. Você é mais experiente, você sabe que a sua família tem muito problema. E quem é experiente chega numa igreja, sabe que igreja tem muito mais problema do que parece. Sempre tem mais. A gente nunca mostra tudo. É que nem um namoro. Você começa a namorar a pessoa, você vai chegar contando todos os seus podres, todos os seus problemas, que você é bipolar, que você é destemperado, que você toma 8 tipos de remédio antes de dormir. Você não vai falar isso, a pessoa já vai embora na hora. Você vai segurar. Você vai segurar até onde der. É um namoro, gente. Mas você que é experiente sabe. Igreja não é uma imagem do Instagram. Igreja é uma extensão da nossa família. Ela tem problemas sérios. E nós estamos vivendo um processo de campanha, de propaganda, né? Hoje, igrejas que bombam são igrejas de grande auditório, de espetáculo musical e palavra impactante. Eu não falei que palavra bíblica, eu falei impactante, não importa. Se você tiver essas 3 coisas, vai bombar. E vai postar no Instagram e essa igreja vai bombar. E é interessante que esse processo é real, a gente vive, a gente sabe disso. A gente está vivendo esse processo. E esse tipo de igreja vai criar cristãos impessoais, onde não há relacionamento, consumista, porque a gente vai procurar a igreja que tem o melhor ar-condicionado, o melhor estacionamento, que a música é a melhor, arrepia, o pregador te deixa energizado, e é um consumismo, né? E o que acontece com o tempo? Quando a igreja tem essa pegada, você vai ter aquele ciclo de rotatividade enorme. Grandes auditórios, nunca você vai ter famílias criando raízes. Tem gente que ainda se empolga com isso. Eu já me empolguei muito com isso, né? Eu lembro que quando eu ia para São Paulo, né, eu ia procurar a igreja mais impactante. Você vai saber, como tem um louvor mais impactante. Você procura aquela igreja, aquele grande auditório. É impessoal. É uma relação com a igreja de consumismo mesmo. Se você vai no restaurante, se você não gostou daquele dia da comida, na outra semana você já não vai. Você vai procurar outra comida melhor. E é uma relação de consumismo que a gente vai criando com a igreja. E o que acaba acontecendo? A gente não para em igreja nenhuma, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não amadurece, a gente não cria raízes. E quando a sua família mais precisar realmente de uma igreja sólida, que tenha resposta para os maiores dramas da sua existência, que tenha uma palavra de conforto na maior dor que a sua família vai enfrentar, igreja e grande auditório não oferece isso. Música impactante não oferece isso. E aí você vai descobrir que às vezes aquela pequena igreja, onde tinha um pastor simples lá, mas que abria a Bíblia, e ensinava a palavra, e às vezes aquele grupinho de louvor que cantava um hino lá, desafinado, ali tinha consistência.
É ali que famílias passam pelas maiores crises, mas não abandona. Sabe aquela história de falar, se tacar fogo na igreja, tem família que morre queimado lá dentro, sabe? E tem gente que, se você não cumprimentar bem na porta, capaz de não vir domingo que vem para fazer uma chantagemzinha. Quando começar a criar raiz, quando você começar a descobrir o que é igreja, que é uma extensão da sua família, que igreja tem que ser um lugar onde você não tem palavra impactante, mas você tem palavra verdadeira, que produz crescimento, amadurecimento, que vai te preparar para enfrentar a vida. Eu estou fazendo um discipulado com os jovens, e às vezes choca um pouco, mas eu tenho que preparar eles para a vida. Fala, gente, a gente não está estudando aqui só uma meia dúzia de doutrinas, de teorias, para você guardar e falar, essa é minha igreja presbiteriana. Não, falei, gente, isso aqui é vida. Você estudar os decretos de Deus, a soberania de Deus, vai te preparar para enfrentar os maiores dilemas da sua vida. Se você casar amanhã e sua esposa morrer de câncer depois de 6 meses, você não vai abandonar a fé. Você não vai abandonar Deus. E você não vai abandonar a igreja. Você sabe as 3 coisas que mais fazem as pessoas abandonarem? Decepção com Deus, quando a pregação promete coisas que Deus nunca prometeu. A pessoa se decepciona com Deus, viu? Tem muita gente desigrejada porque se decepcionou com Deus, porque estava numa igreja onde a mensagem era impactante, prometia mundos e fundos para o cara. Quando chegou na hora do vamos ver, decepção com Deus. A pessoa abandona a fé. Segunda coisa, decepção com a igreja. Pintou aquela igreja do Instagram. Durante alguns meses você acredita naquilo. Você começa a conviver e você começa a descobrir que, pelo amor de Deus, olha as famílias, olha os problemas que tem lá, nos casamentos, na criação dos filhos. Meu Deus. E outra, a igreja começa na relação de consumismo, não te suprir todas as suas demandas consumistas. Segunda coisa que abandona a igreja, a fé, Deus, tudo. Decepção com a igreja. Pintou uma igreja de Instagram. Terceira coisa, sabe o que é? Que as pessoas abandonam a fé, a Deus, a espiritualidade? Decepção consigo mesmo. É um outro perfil de igreja. É aquela igreja que exige coisa do cara que ele não pode dar. É uma igreja centrada no homem. Que o homem tem que fazer isso, aquilo, para ele alcançar, para a fé dele, para a oração poderosa. Essa fé é centrada no homem. É um legalismo que às vezes cai. Em que o cara ele cria uma máscara que ele sabe que não é real, mas ele tenta manter aquela máscara até onde é possível. E muita gente abandonou a fé primeira vez que caiu. Não teve coragem de reconhecer seu erro, porque era focado nele. Não foi pedir perdão, não foi se reconciliar com Deus, e se achou indigno do evangelho e abandona, mas nunca foi digno do evangelho. Se o cara entrar por uma porta em que não fique claro para ele que ele não é digno do evangelho, na primeira fraqueza dele, queda dele, ele vai abandonar, porque decepcionou com ele mesmo. Então, 3 coisas para você guardar. Pessoas abandonam por causa de decepção com Deus, com a igreja e com ele mesmo. A igreja que eu digo é tudo, a instituição, a pessoa, pastor, líder, membros. Tenha certeza, se você não ouviu o verdadeiro evangelho, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar com Deus. Se você tiver uma imagem romantizada sobre a igreja, mais cedo ou mais tarde você vai trocar de igreja. E de trocar de novo, e de novo, e de novo. E tem gente que não para igreja nenhuma. Está sempre procurando uma igreja que não existe. Só no Instagram. E terceira coisa, se você não cair a ficha e descobrir quão miserável pecador você é, e a pessoa está sentada do seu lado, é igual a você, entendeu? Esquece. Você vai se decepcionar com você. Deixa eu falar uma coisa, você vai ter quedas. Vai ter hora que você vai querer abandonar a Deus, a igreja, todo mundo. Tem dia que você não quer ir na igreja mesmo. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que o pecado toma conta da gente. A gente é humano, é de carne e osso. E a gente tem que reconhecer isso para não se decepcionar consigo mesmo. A vontade da Bíblia é ser muito direta com a gente. Se alguém disser que não tem pecado, está o quê? Mentindo. Então nós somos mais do que a gente quer aceitar. Nós temos tendências, inclinações, há uma luta da carne contra o espírito. Você é pecador, acorda. Se não cuidar, você desvia mesmo. Você faz coisas que você nunca imaginou, que você condenou a vida inteira, você é capaz de fazer. Esfria para você ver. Vai descendo os degraus, degrauzinho, você vai devagar, você não percebe. Você vai se decepcionando com Deus, com a igreja, e vai se afundando. Quando menos você percebe, você vai fazer coisas que a vida toda você condenou.
E agora você está fazendo. O cristão faz isso. E precisa de verdadeiro arrependimento, voltar para a fé e reconhecer que, a gente não pode se decepcionar com nós mesmos se a gente criar expectativa, só vai se criar expectativa equivocada da gente. É só pela graça. É só pela graça que você está aqui. E é só pela graça que você vai continuar aqui. Não é pela sua força. Não é porque você está obedecendo os mandamentos de Deus. Não é porque você tem alguma coisa de bom. Você não tem. Você é pecador. Meus irmãos, se eu olhar para essa igreja, algumas coisas eu posso ver. Que dá para mim falar assim, não. Apesar de todos os problemas dessa igreja, eu tenho que permanecer nessa igreja. Primeira marca da igreja de Antioquia. Os 2 primeiros versos, os maiores, falam sobre o quê? Era anunciado a palavra, era anunciado o evangelho. Ainda que no início eles tiveram uma dificuldade, porque eles anunciavam só para judeus, que é um erro isso, mas era a palavra. Eles amadureceram, é uma igreja que evolui, e aprende com as suas limitações. O texto, o verso 19, diz que eles anunciavam a ninguém a palavra, senão aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o quê? O evangelho do Senhor Jesus. A primeira marca de uma verdadeira igreja é simplesmente isso. Ela prega o evangelho do Senhor Jesus. Não, mas olha, ela tem um louvor. Não, mas o templo, esquece, cai fora. Cai fora. Você vai se decepcionar com quem? Com Deus. Porque se não é o verdadeiro evangelho, vai prometer coisa que Deus nunca prometeu. Como que você vai ouvir em nome de Deus uma coisa que Deus nunca disse? Mais cedo ou mais tarde você vai. Eu lembro que eu tive um professor que ele tinha escrito um livro, chamava Decepcionado com a Graça. Paulo Romero, acho que é o nome dele, não é? Tem também, Decepcionado com Deus, mas o Decepcionado com a Graça. O trabalho dele, ele era de uma linha, assim, começou a sair gente da igreja dele para ir para as igrejas do canto da sereia, né? Porque tem igreja que tem o canto da sereia. Você fala, não é possível. Na minha igreja, eu sou pecador, a vida é dura, segura que a nau o negócio, a tempestade é difícil. Aí você escuta o outro canto da sereia, você vai ficar rico. Seus problemas serão resolvidos. Você vai ser curado de todos os problemas. Você vai ter o melhor casamento do mundo. Seus filhos, isso. Seu filho, você vai escolher onde você vai. Eu vou na igreja e prometo. O problema é que Deus nunca prometeu isso. Deus fala, no mundo tereis aflições. Aí o cara prega lá, no mundo não tereis aflições, venha para cá. Entendeu? É propaganda. Você vai se decepcionar. Primeira coisa que você tem que perguntar, é aquela igreja que prega o evangelho? O pastor fala na cara da gente o que nós somos mesmo? Eu vou lá, eu saio de lá como se eu tivesse sido colocado na frente de um espelho. Sabe aquela história? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa igreja verdadeira, eu fiquei com raiva do pastor. Esse cara está examinando a minha vida, viu? Não tinha rede social, senão eu ia falar assim, ele andou entrando na minha rede social. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida. Alguém fofocou de mim para ele. Eu sei com raiva dele. Incomodado e, sabe? Se você não sai incomodado, desafiado, impactado nesse sentido, o evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho, ainda dá, fala assim, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Se tem esse verdadeiro evangelho, é a verdadeira igreja. Primeira marca, tranquilo, fica firme, essa é uma boa igreja. Mas tem um monte de problema lá, calma, tem o evangelho? Fica, não tem, cai fora. Segunda coisa, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Deus está presente ali? Deus está operando ali? Não é saindo curando todo mundo, resolvendo o problema, não é só isso. A mão do Senhor é sobre aquela igreja. Você vê Deus ali dentro daquela igreja? Deus trabalhando naquela família, Deus trabalhando na vida das pessoas. Você vê pessoas passar por os maiores problemas do mundo e elas continuam firmes. Elas não abandonam a fé. A mão de Deus é com eles. A salvação de alma. Há pessoas que outro dia não estavam nem aí para Deus e hoje estão buscando a Deus. Não é questão de quantidade. É verdadeira conversão. Não é
muito no sentido de... Mas a verdadeira, pessoas que se convertem de verdade, creem de verdade, são batizadas, crescem naquela igreja, criam história, raiz, sabe? Começam a servir mesmo e se tornam líderes lá dentro, formando outros líderes, e os filhos crescem lá junto, a família, sabe? Você vê família crescendo lá de dentro. Não há aquela rotatividade, troca de igreja toda hora, os membros de uma rotatividade. Você está lá, daqui 6 meses é outra igreja. Tem igreja que é assim, viu, gente? Aí você dá mais 6 meses, é outra igreja. Outra igreja. Há igrejas de impacto que têm isso. Eles precisam disso. Então é trazendo, porque vai sair. Do jeito que vai entrando por uma porta, sai pela outra. Mas é uma rotatividade. Cuidado com igreja que tem muita rotatividade. A mudança natural, a evolução da igreja, pessoas novas chegam, mas cuidado, se ninguém para ali, se não cria raízes, se já não tem membro lá umas 3 gerações pelo menos, toma cuidado. Se nenhum filho permanece, se nenhum neto, toma cuidado, tem alguma coisa errada nessa igreja. Raízes, gente, permanência, sabe, isso é uma coisa importante, uma coisa que a gente tem que valorizar. Há uma outra coisa interessante para você observar quando você vai numa igreja. Olha só no verso 22, o que diz da igreja de Antioquia. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Agora é um negócio interessantíssimo para observar. Que às vezes a gente critica, mas você não sabe que isso está salvando muita igreja. Uma das grandes marcas de uma igreja verdadeira, assim, existe prestação de conta. Essa igreja está ligada debaixo de alguma autoridade. Cuidado com igrejas independentes, onde não há prestação de conta. Jerusalém era o centro, é como se fosse, ali estavam os apóstolos, ali era o centro. Quando começava uma igreja a despontar, eles mandavam um representante, para ver o que está acontecendo lá. A prestação de conta. Barnabé vai ser alguém que vai ficar lá um tempão nessa igreja. Ele viu a mão de Deus ali, ele viu, peraí, Deus está trabalhando aqui. Ele dá notícia para Jerusalém, o negócio aqui é sério, o negócio aqui é de Deus. Há uma relação de prestação de conta, gente. Você está numa igreja que o pastor pode pregar qualquer coisa, e no dia seguinte não vão chamar ele, cai fora. Não tem prestação de conta. Se você vê uma igreja, mas pode ser, é bonita, é rica, não importa. Tem prestação de conta? Quem está acima dele? A quem ele presta conta? Como é que foi a imposição de mão? Tem que ter imposição de mão. Imposição de mão foi uma coisa que começou lá atrás. Pensa que imposição de mão é uma corrente que nunca parou. Quando os apóstolos empunhavam, havia imposição de mão sobre presbíteros, os apóstolos, em nome de Jesus, formavam um líder. Depois desses presbíteros, outro, e outro, e outro. Nunca parou. A verdadeira igreja tem essa corrente. Se você pensar, em nenhum momento surgiu aqui, ó, eu vou me impor a mão aqui, ó, pá, eu sou o líder de vocês. Cuidado. Se isso aconteceu, problemaço. Da onde vem esse negócio? Quem vai prestar conta para quem? Escuta, o apóstolo lá pôs a mão sobre a cabeça de um presbítero, Timóteo, aí Timóteo pôs sobre outro, e foi assim, ó. Saiu daquele continente, foi lá para outro continente, foi rodando, foi para a Europa, passa a Macedônia, ajuda-nos, da Europa depois foi para a América do Norte, da América do Norte veio para a América do Sul, em 1859 pisou aqui um pastor com imposição de mão, um elo de uma corrente que voltava 2000 anos. Fundou a igreja aqui e fez imposição de mãos também sobre líder. Esse líder sobre outro, sobre outro, sobre outro. Até que um dia, o pastor que está falando para vocês aqui, precisava pôr a mão sobre a cabeça dele. Isso é autoridade. Isso é prestação de conta. Uma das grandes marcas de uma verdadeira igreja, a liderança ali, presta conta. Chega o final do ano, você tem que prestar conta. Ontem a gente ficou, né, pastor? 14 horas numa reunião. E nem é a pior. 14 horas prestando conta. Entendeu? Para um presbitério.
do que fez, do que não fez, onde gastou, como gastou, o que foi, o que pregou, o que não pregou, o que falou, o que não falou, e olha na Bíblia, e olha na Constituição, onde está errado, onde está certo. Meu irmão, se não tem isso, está solto. Ninguém controla aquilo ali. Como que você vai confiar? Nunca frequente uma igreja onde não tem prestação de conta. Isso é uma das marcas de uma igreja perigosa. A pregação pode desviar por caminho assim que você não imagina. E por isso que tem igreja que fala, não acredito que chegaram nesse ponto. Mas não começou assim. Às vezes até começa com o verdadeiro evangelho. Mas se não tem prestação de conta, é uma tendência natural, gente. Sabe carro quando está desalinhado? Vou falar uma coisa assim, a tendência é eu me afastar. Mas eu tenho prestação de conta. Então, o carro quando está desalinhado, você solta o volante dele, o que ele faz? Você tem que pegar e puxar de novo. Então, uma igreja sem prestação de conta é um carro desalinhado que ninguém puxa de volta. Por isso que a gente ouve coisas que fala, não acredito que está acontecendo aquilo dentro daquela igreja. Não acredito que o pastor está pregando aquilo. Nossa, olha aquele culto. Você fala, meu Deus, de onde eles tiraram isso? É isso que vai acontecer. Então, se você está numa igreja que tem prestação de conta, vai ter falha. A inclinação é a mesma. Poxa, o pneu às vezes vai até para o acostamento assim. Mas tem prestação de conta, a gente volta. Cada vez que a gente volta numa reunião de prestação de conta, fala, nossa, precisamos melhorar isso aqui, ó. Precisamos acertar isso aqui, ó. Precisamos acertar as atas melhor. A gente fala, precisamos dar uma melhorada nisso aqui, ó. Parte financeira, põe em ordem. Acerta esse negócio aqui, arruma a ata. Precisamos arrumar a nossa igreja. Precisamos trabalhar mais com a liderança. Precisamos formar mais diácono. Isso é importantíssimo. A gente tem que prestar conta. Prestação de conta é marca de verdadeira igreja. Quando surge igreja independente, cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Aqui você vai ter discipulado. Aqui você vai ter relacionamento. Se você ler aqui, ó, tendo Barnabé chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aí, ó, um líder enviado de Jerusalém veio exortar a igreja. E a igreja falou assim, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente começou esse trabalho aqui, sem você. O que você veio fazer aqui hoje? Estamos aqui um tempão já, o negócio já está correndo, solto, cai fora. Não. Eles acataram. Percebe? A relação de prestação de conta. Ele exortou a igreja. Ele era um homem, a Bíblia diz que ele era bom, cheio do Espírito Santo, de fé. E ele então se tornou um líder naquela comunidade. Trabalhou na Antioquia, trabalhou naquela igreja, capacitou aqueles irmãos. Havia uma relação de discipulado. Ele exortava para permanecer firme no Senhor. O carro não desviar, prestação de conta. Deus enviava então pessoas lá para conduzir aquela igreja, para orientar aquela igreja, para que aquela igreja pudesse crescer. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Havia naquela igreja cooperação. Ninguém faz nada sozinho, gente. Barnabé começou a ver o negócio crescer. Ele começou a perceber, eu preciso de mais gente para me apoiar. Sabe, não é centrado num homem. E outra coisa interessante, né? Geralmente, quando a gente chama uma pessoa para ajudar a gente uma relação que a gente chama, no contexto eclesiástico, chama relação de patriarcado. É assim, ó, você nunca chama uma pessoa melhor que você, porque não ele vai brilhar mais que você. Você põe uma pessoa sempre abaixo de você, porque você está no controle, é uma relação de patriarcado. Mas quando existe verdadeira discipulado, prestação de conta, ninguém tem medo disso. Nós estamos todos servindo a Deus. Quem que Barnabé foi procurar? Saulo, cara. O melhor que tinha. 1000 vezes melhor que ele. Ele foi chamar Saulo. Saulo teve uma formação, gente, acadêmica. Ele foi para o melhor cara que tinha. Essa igreja está crescendo, essa igreja precisa de apoio. Entendeu? Eu vou pegar o melhor cara que tem. Ele é melhor que eu. Isso eu aprendi com grandes líderes. Não é líder pequeno, grandes líderes. Eu me lembro que Jorge Alberto Canelhas, lembra, pastor? Professor nosso. Ele chamava assim, ó, quem vai me ajudar na escola dominical? Ele falava, eu sou fraco nessa área de escola dominical. Quem vai me ajudar? Ele só chamou o Mauro Meister. Um dos maiores doutores que tem aqui no Brasil na área de teologia. O cara escreveu um monte de livro, professor, pós-doutor, não sei o quê, não sei o quê. Aqui que eu vou chamar para ser evangelista, aqui, para me ajudar no trabalho de evangelismo. Aí chamava o cara mais top que tinha. Ele
não tinha medo de chamar cara melhor que ele. Para pregar, para ensinar, para abençoar a igreja. Cooperação, ninguém faz nada sozinho. Chamar pessoas para perto, para abençoar, para agregar, para crescer junto, sem medo. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Você lembra? Saulo de Tarso. Quem que é? O apóstolo Paulo, gente. Que também estava num processo de crescimento nesse período, por isso que ainda... E cresceu junto com Antioquia, aprendeu. Saulo aprendeu com a igreja de Antioquia, gente. Dizem que a formação dele, aqui, ó, Barnabé junto com ele, houve um desenvolvimento, um crescimento muito grande na vida de Paulo. Os discípulos, e ali, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Um ano, gente. Pensa agora essa outra história de um ano, né? Esse negócio de tempo, as coisas de Deus, as coisas espirituais, gente. Eu sei que a gente vive num mundo que a demanda é grande, é velocidade. A gente não aguenta. Essa geração não sabe o que é internet de escada. Mas eu precisava que eles aprendessem a usar isso. Vocês lembram? Era aqueles Pentium 1, né? Internet de escada. Aí, conectou. Está baixando o site, vou tomar um café, volta, baixou metade do site, mais um pouquinho, vou lá, tomo uma água, relaxo, volta, baixou o site inteiro. A gente quer tudo rápido, a gente quer tudo instantâneo. Meu irmão, as coisas de Deus levam tempo. Amadurecimento leva tempo. Formar doutrinariamente uma igreja, anos e anos e anos. Sabe, você falar assim, não, o cara está pronto para ser um líder numa igreja, para conhecer a palavra, se aprofundar, para receber como membro na igreja. Gente, eu estou há 3 meses lá com jovens, a gente andou 3 lições só numa revista. Eu vou ter que dar uma melhoradinha, tá? Devagar demais, confesso. Mas é que a gente puxa lá e volta. E é vida, gente. É doutrinas mais importantes. Preparar para a vida. Sabe? Eu falo assim, jovem, eu não tenho pressa. Você está com pressa? Você quer ser simplesmente batizado, catecúmeno? Pronto, tá bom, já batizo você amanhã. Você está com pressa? Eu não estou preparando você para ficar 6 meses nessa igreja. Eu não estou preparando você para que, no primeira decepção que você tiver, quando você casar, você vai separar da tua mulher. Você vai desistir da vida. Eu estou preparando você para enfrentar qualquer coisa. E eu posso dizer isso para um jovem. Um jovem que for bem trabalhado na palavra, meu irmão, qualquer coisa. Ele pode enfrentar a maior tragédia na vida dele. Ele vai doer. Ele vai desanimar. Mas ele não vai desistir. Porque se ele for fundamentado na palavra, a palavra prepara a gente para enfrentar a vida. A vida não é fácil. Casamento não é brincadeira. Criar filho não é piada. É duro, gente. O mundo aí fora é difícil. Vai cobrar muito mais do que você está imaginando. A vida é difícil. Você tem um inimigo trabalhando para querer te destruir todo dia. Você acorda sem orar, o inimigo está batendo pau. Beleza, continua assim, que você está indo bem. Tudo vai conspirar contra você. Não espera apoio de ninguém. O governo não vai resolver seu problema. Para de depender de todo mundo. Vitimismo. A gente trabalha isso aí. Prepara para enfrentar a vida. E as tragédias, as dificuldades, e ter fé, apesar de todas as lutas que a gente vai passar na nossa carreira. Isso leva tempo. A Bíblia diz que ele chamou Saulo, não vai ficar 1 ano aqui ensinando a palavra. E um ano, gente, um ano. Para ele falar assim, 1 ano é um tempo que dá para dar uma balizada ali na turma, estão mais ou menos preparados para começar. Eu acho que 1 ano é um tempo bom. Se eu for falar a verdade para o pessoal, fala assim, para preparar o cara doutrinariamente, assim, para ele enfrentar a vida, para começar, 1 ano. 1 ano é um tempo bom. Eu sei que é difícil, a gente tem que dar os nossos dinamismos, eu tenho que me desdobrar para não ser cansativo. Eu vejo que os jovens estão dormindo, dão uns tapas na mesa, eles acordam assustados. Eu falo assim, acorda, menino. Foi dormir tarde ontem, ficou vendo Netflix até 3 da manhã, né? Eu sei, né? Você não se preparou para vir para a igreja. Então,
não ser cansativo, vamos trabalhar, vamos usar os recursos que tiver para usar. Então está aí, ó, preparando uma sala para o jovem lá que eu me sinto jovem, eu não sei se eu vou conseguir dar aula naquela sala, porque ela tem só puff, tatame, entendeu? Parede é preta, não sei como nós vamos dar aula para eles lá, mas vamos lá. Se ele já dorme sentado na mesa, quero ver a hora que eles deitar no puff, ligar o ar-condicionado, aí o cara, para manter aqueles jovens acordados, vai ser um negócio. Mas a sala é legal. Tá ficando uma sala com tatame, puff, parede preta. Vai ser, ó, tem um data show lá, ar-condicionado, a sala que nós estamos fazendo para o jovem. Vai para fazer um acampamento lá. Entendeu? O Vinícius está instalando ar-condicionado, né, Vinícius? Já instalou na salinha aqui e vai pôr lá em cima também. Nós vamos fazer uns encontros legais, vamos fazer acampamento, vamos fazer os encontros, vamos fazer um louvor diferente com os jovens, vamos fazer tudo, plantar bananeira para o jovem. Mas, meu irmão, comigo o jovem fala, sabe? Não vai ser raso, vai demorar, tenha paciência. Eu falo para os pais, ó, aproveita a oportunidade. Não é toda vez que o pastor vai sentar um ano com você, olhar na sua cara toda semana e perguntar, fala a sua dúvida aí, me mostra aí qual é o seu problema, vamos resolver junto. Vai passar essa turma, vai vir outra. É uma oportunidade que tem para sentar. A igreja, um ano sendo ensinada só por apóstolo São Paulo e Barnabé de Chipre, só. E por fim, gente, a igreja, com todos os problemas que a igreja tem, a gente tem que perguntar o seguinte: dá para você entrar lá e falar assim, ó, ali tem verdadeiro cristão. A Bíblia diz que pela primeira vez na história, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Está aí, ó. Outra marca importante também. Lá fora. Lá que o negócio pega, gente. Lá que o negócio pega. Lá dentro da sua casa, a forma que você lida com sua mulher, a forma que a mulher trata o marido, lá no seu trabalho, quando você lida com alguém inferior a você, que você não precisa dessa pessoa, é lá fora que a gente vai mostrar o cristianismo. Aqui a gente dá uma disfarçada, tira uma foto do Instagram, todo mundo está bonitinho, com roupa de ver Deus, passou perfume, a gente pensa duas vezes antes de falar, o irmão pisa no calo, a gente... Não fala, né? Quis falar da BO. E lá em casa a gente segura. A gente leva uma, dá 3. De cara, assim, né? Patada, não é verdade? Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. É uma pergunta que a gente tem que fazer se a gente está indo para uma igreja. Primeira pergunta: prega a palavra? Verdadeiro evangelho? Você vê Deus ali com eles, está crescendo espiritualmente, está crescendo em maturidade espiritual, tem gente se convertendo de verdade ali. Outra coisa, tem prestação de conta, é um negócio solto lá que ninguém presta conta para ninguém, você não sabe para onde vai o dinheiro, o que o pastor faz com esse dinheiro, como é que funciona lá? Terceira coisa, quarta coisa, quer dizer, tem ali parceria, relação de autoridade, mas também companheirismo. Barnabé foi lá, chamou Saulo. Parceria, companhia, igreja ali abençoada. Você vê que Deus está trabalhando com a liderança. A união, a harmonia na liderança. Os líderes são maduros o bastante para conviver junto, mesmo sendo diferentes em muitos aspectos, porque a gente é diferente, gente. Eu vou falar, o que mantém uma igreja bem sadia é conselho. Se o conselho não for bom, esquece. Vai afundar esse barco mais cedo ou mais tarde. Um conselho sábio não é todo mundo igual lá dentro. Não é. Tem que pensar diferente, tem que ser diferente, mas tem que saber trabalhar as diferenças. Pode falar, Beth? É a escola dominical, eu esqueço. Hoje está meio culto assim, né, gente? Pode falar. Eu já ouvi... Fala o microfone que aí as suas lá no celular, na internet assiste. Eu já ouvi de um pastor, em aula, assim, que a nossa convivência é um milagre. Porque nós somos todos diferentes, pensamos diferentes, viemos de lares diferentes. Boa. Então, a nossa convivência pacífica Verdade. aqui
é uma obra divina mesmo. Boa, Beth, bem lembrado disso. É por Deus, gente. É só por Deus que esse negócio está aqui, em pé. Com todos os problemas que existem, com as diferenças que tem nas igrejas, essa ideia mesmo. Formação diferente, culturalmente, socialmente, até eclesiasticamente. A gente não é igual, a gente pensa diferente. Tem pessoas que tiveram influências de outras igrejas, entende? Formação, alguns pontos doutrinários que não são pilares, né? A gente pensa diferente também. Não, se eu falar assim, ó, cada um vai pintar um pedacinho dessa igreja, vai virar o que isso aqui? Um mosaico, cada um tem uma ideia, não é verdade? Imagina, cada um escolhe a cor que quiser e cada um pinta uma parede nessa igreja. Mas dificilmente vai bater a cor, dificilmente. Cada um tem uma ideia, eu acho mais bonito assim, pastor, outro acha assim. Por isso que tem liderança, por isso que tem um convívio com diferente. Aquela igreja tinha esse espírito, porque depois a Bíblia diz que eles falavam também a gregos, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, e a mão do Senhor estava com eles, não só judeus, mas também aos gregos. A ideia é que era uma igreja que tinha diversidade, não essa mentalidade de diversidade que a gente vê por aí, que tudo pode, está tudo certo, tudo legal, não é essa a ideia. Havia diferença, e existe. Não é tudo quadradinho, não é tudo igual, não é. Mas a gente aprende a viver com as diferenças, com os erros, com as falhas. Meu, é família, gente. Pensa em família para a gente fechar. Família. Se não tiver perdão, você não fica. Se não tiver tolerância às falhas uns dos outros, é tolerância mesmo. A gente convive com falhas de pessoas na nossa família que falam, ó, é porque se não fosse parente eu já tinha mandado correr. É porque é filho, a gente aguenta, né? Fala assim, já estou casado com você há 30 anos, não vou achar nada melhor, eu aguento, entendeu? Porque senão eu não aguentava. Você sabe disso. Pensa que igreja é a mesma coisa. Você vai aprender a conviver com falhas, com conflitos, com palavra na hora errada, às vezes, torta, e as diferenças e os problemas, e a gente vai aprendendo a conviver mesmo com todas as nossas diferenças, nossas falhas que a gente tem. E todo mundo tem, gente. Temos muitas. Dentro da nossa igreja, assim como a gente tem dentro da nossa família. E por fim, a Bíblia diz que eles pela primeira vez foram chamados cristãos. A ideia aqui, chamar de cristão, era um termo assim, cristãozinhos, olha lá. Olha lá vai um cristãozinho lá, igualzinho Jesus, olha. Está falando igual Jesus, está andando igual Jesus, está pensando igual Jesus. Essa é a ideia. Não foi um rótulo que foi assim, ó, a partir de agora a gente vai se auto-intitular cristão. Não. Eles foram chamados. Foi o mundo lá fora que olhou para eles e falou assim, eles estão parecidos muito com aquele Jesus ali, vai. Você parece com aquele Jesus. Você segue Jesus? Foi a primeira vez que aconteceu, chamado de cristão nesse sentido. É um cristozinho. Você está igualzinho àquele Jesus Cristo. Para encerrar aqui, já terminou? Já contei essa história, mas eu acho que é bem ilustrativa. David Livingstone foi um missionário na África, e ele fez um trabalho missionário muito bonito, e conta que ele convivia com as tribos, e ele vivia o Evangelho. Vivia o Evangelho. A história dele é muito bonita, ele morre, os índios vão embalsamar o corpo dele, enterram o coração dele na África, o corpo é levado até um porto, é levado para a Inglaterra, está sepultado na abadia de Westminster, onde a gente faz o casamento dos reis e rainhas, onde tem a nossa confissão de fé. Está lá, David Livingstone, do lado de Shakespeare, só para você ter o nível da coisa. Quando foram pregar o evangelho naquela cidade, naquela tribo, muito tempo depois de David Livingstone morrer, os missionários começaram a falar de Jesus, como Jesus era, do caráter de Jesus, do jeito de Jesus fazer as coisas. Sabe o que os índios falaram? Ah, esse Jesus aí já esteve aqui. Ele fazia igualzinho. Ele vivia assim, ele falava assim, ó, é a mesma coisa. Aí os missionários, não, tem alguma coisa errada. Jesus não pode ter vindo aqui. Não, Jesus morou aqui com a gente um tempão. Ele morava naquela cabana ali, ó, viveu aqui com a gente. Esse Jesus aí que você está falando. Aí eles foram descobrir, sabe o que era? Era o Simonton. Que ele vivia o evangelho de uma tal forma que os índios confundiram, às vezes, ao ouvir o evangelho, falaram, não, esse Jesus passou aqui, conviveu com a gente. Isso é ser chamado de cristãozinho ali, ó. Pela primeira vez foram reconhecidos como cristão. Que Deus nos dê essa graça. Amém, irmãos? Eu vou orar e já vou passar a palavra aqui para as nossas crianças, que vai ter um cântico. O irmão pode tomar a palavra também, claro, para a gente concluir aqui.
Dá o microfone para ele. Isso. Ô, Nê, cuidado com o joelho, né? A questão da igreja, assim, eu vejo que a igreja, assim como a palavra fala, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? É, boa. Então, gente, essa igreja está falando às pessoas, né? Mas essa igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos seu corpo, né? E ele tem uma característica, como falou da Antioquia, né? A característica é o amor. Pode ter tudo, mas se não tiver amor, não tem Boa. igreja. Sabe por quê? A linguagem de Deus é o amor. Deus é amor, fala, né? Quando nós mostramos o amor um pelos outros, nós estamos mostrando aquele exemplo que falou daquele índio, daquele lugar. Ele mostrou o amor de Deus, né? Deus fala assim, amarás a Deus por todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Quando nós pregamos o evangelho, irmãos, pelo menos eu sinto assim, né? Eu falo, se não tivesse Deus, o que seria a minha vida, gente? O que seria Deus se não tivesse a vida de Deus, irmãos? Mas quando eu vejo assim, falo, nossa, aquela pessoa que não tem ainda o Senhor, eu prego o evangelho, sabe por quê? Porque aquilo que eu desfruto, ele também pode desfrutar. E a gente faz isso com as pessoas, né? Com seus colegas. Por mais que a pessoa possa estar assim, bem economicamente, talvez um bom trabalho, mas se não tiver Deus, irmãos, é vazio. A vida não faz sentido, né? E a gente, por amor, a gente prega o evangelho para ele, né? Então, irmãos, acho que o mais importante é sempre lembrar, né, que é o amor a linguagem de Deus, né? E esse sempre foi maravilhoso, irmão. Obrigado. Muito bom. Vamos orar e já passar para as nossas crianças, pode ser? Ô Pai amado, muito grato pela Tua palavra que nos desafia, nos exorta, nos abençoa, nos prepara, Senhor, para enfrentar a vida, Senhor. Precisamos criar um amor pela Tua igreja, porque nós somos parte da Tua igreja. Amar os irmãos, apesar de todos os defeitos, te servir aqui, Senhor, dentro das nossas limitações, ser fiel ainda, ó Pai, à Tua palavra, ao Evangelho, e anunciar, Senhor, àqueles que estão lá fora, a Tua verdade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe esse espaço, que seja um espaço, ó Deus, em que a Tua palavra seja fielmente pregada sempre, ó Deus. Mudam os pastores, mudam a liderança, mudam os membros, com os anos, ó Pai, novos vão surgir, mas que a Tua palavra permaneça, Pai, sendo fielmente pregada, com as marcas que nós vemos aqui, ó Deus, registrado em Antioquia. É o que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.